Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Avisa na hora que tremer o chão. Amiga, agora... Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja visualizando o nosso vídeo. Boas-vindas ao canal EJA e Suas Temáticas, e nós vamos inserir a parte 2 do vídeo 1, que fala de políticas e legislação. Aproveito também para agradecer as visualizações, os likes, as inscrições, dizer que isso é muito importante e que esse trabalho tem que ser difundido em prol da nossa educação de jovens e adultos. É a função desse canal. Então, voltando ao histórico que nós havíamos falado no primeiro vídeo, nessa parte 2 a gente vai iniciar pela década de 40, né, com um novo status que entra com a política nacional. Aí já entra na política nacional. E o Estado parte com a oferta dessa modalidade de ensino. E surgem aí as políticas públicas, né, nesse cenário da educação de jovens e adultos. Vanilda Paiva, em 1973, ela escreve um livro de educação popular e educação de adultos, em que ela fala desse contexto de política e legislação da educação de jovens e adultos. Na realidade, coloca-se a educação como um pressuposto de problemas. O que acontece? Essa criação de alguns programas, de alguns projetos, na realidade, a tendência política é mascarar a realidade política e econômica do nosso país, né? E a questão social e os problemas relevantes, eles ficam subentendidos em prol dessas políticas partidárias, governamentais. Em 1932, surgiu o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que é também um marco importante. E em 1942, a gente vem com o FUNEP, que é o Fundo Nacional do Ensino Primário. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, a Unesco, tá, com os membros, com os países membros, com a proposta de combate ao analfabetismo, e o Brasil também quer se inserir nesse contexto, é lógico, né? Então, a gente vai ver como é que isso funcionou. Em 1947, a campanha de educação de jovens e adultos é designada como CEAA, lançada pelo professor Lourenço Filho. Ela tem a tendência de estimular a educação no meio rural, né, com a proposta de suplência para as pessoas que convivem em zonas rurais, menos habitada e etc. Então, o governo coloca-se como uma proposta de ameaça, porque a partir do momento que jovens, adultos e idosos têm uma reflexão e um contexto de cidadania, de emancipação humana, isso torna-se contradizer a lógica do capital. Que a lógica do capital não precisa de sujeitos pensantes. A gente está bem claramente destinado a observar essas questões. Como sugestão até eu dou de leitores e que têm interesse nesse contexto, né, em pesquisas que falem sobre isso, eu cito para vocês as obras de Osmar Fávero, de Haddad, de Vanilda Paiva, vocês podem consultar. Voltando ao contexto histórico, na década de 50, no Rio de Janeiro, surge o segundo Congresso Nacional de Educação de Jovens e Adultos. Isso gera um certo boom na educação de jovens e adultos. Quando se fala em metodologia, em diretrizes, né, surge um novo panorama pedagógico, e baseado nas ideias do precursor maior da educação popular, que é Paulo Freire, que prima por uma educação conscientizadora, que valorize a cultura do educando como um instrumento para a transformação do cidadão crítico, reflexivo e atuante na sociedade. É lógico que esse cidadão se torna uma ameaça para um governo capitalista e produtivista,
que a gente tem desde a década de 70 bem marcado através da industrialização. Voltando para a década de 60, é onde tem o boom, né, na educação popular, de jovens e adultos, é onde tem o marco histórico de Paulo Freire, o paradigma pedagógico passa a inspirar programas de alfabetização e educação popular. É onde o cenário popular entra no contexto educacional. Em 1961, surge o movimento de educação de base, o MEB, que é um movimento de cultura popular que surge em Pernambuco, em Recife. Então, são criados centros populares de cultura, a União Nacional de Estudantes e outras iniciativas de caráter local e regional, por todo o território nacional. Isso significa dizer que há uma conscientização popular, aí vão se surgindo um viés dos movimentos sociais e culturais muito importante na história da educação de jovens e adultos e da educação popular. Seguindo o contexto histórico, em 1964, com o decreto 53465, surge o Plano Nacional de Alfabetização, com a finalidade de alfabetizar uma grande massa a partir das ideias de Paulo Freire. Porém, essa mudança traz o fechamento político para esses programas, visto que a ordem social passa a ser repressiva contra os grupos que atuavam com a alfabetização baseada no método Paulo Freire, porque foram muitas pessoas alfabetizadas e alfabetizadas dentro de um contexto cultural e político. Isso, claramente, o governo instituiu como um fato negativo, porque as pessoas seriam mais esclarecidas, teriam mais conhecimento em relação a todo o processo produtivista e mercadológico. Então, o governo se sentiu ameaçado com essa proposta. E o que acontece? Em 1970, esse período de pressão da comunidade política traz à tona um novo programa, que é o Mobral, que a gente vê que é desmistificado até hoje. O Mobral é tratado como uma aprendizagem pejorativa, que ela surge, com certeza, com os objetivos políticos dos governantes, dos militares. É um contexto que esvazia o sentido crítico e problematizador da proposta freiriana, né? E esse mesmo Mobral de 1970 é extinto em 1985. Porém, ressaltando que em 1971, surge a LDB, né, 5692, que dispõe um capítulo específico para o provimento da educação supletiva para o ensino de jovens e adultos. Essa lei reconheceu o déficit, né, educativo na EJA, porém limitou a obrigatoriedade da oferta pública desse ensino, de primeiro grau. Porque o que se enfatizou? A gente vê isso também proposto no contexto atual. A faixa etária de 7 a 14 anos, que seria emblemática para as verbas, né, distribuição de verbas e condições de trabalho. Então, a EJA, mais uma vez, passa a ser excludente no contexto educacional. Com a Constituição de 1988, houve uma mobilização social em prol da ampliação dos direitos sociais. Em 1988, com a nova Constituição, a gente passa a ter um novo recorte político. E no artigo 208 dessa Constituição, está garantida o ensino obrigatório para quem não teve acesso na idade própria, como dizem, né? Ampliando o reconhecimento do direito à educação básica a todos. Aqui eu faço uma crítica a esse momento, porque o governo ele te dá a gratuidade, porém ele não te dá a qualidade. O que significa? Que a educação de jovens e adultos não pode ser feita como uma recompensa, como algo de favorecimento. Não, a EJA é um direito estabelecido. Então, a gente tem que ter esse recorte
de pensar na educação de jovens e adultos como um direito, não como uma questão de favorecimento, ok? Haddad, com a sua obra em 2000, intitulada em 2000, ele fala da Carta Magna, que estabelece o prazo de 10 anos para que o governo, né, pudesse erradicar o analfabetismo. O que a gente percebe muito bem que no contexto atual, de lá para cá, não se conseguiu isso, essa meta não foi estabelecida. Infelizmente, nós continuamos com um grande contingente de analfabetos em todo o país. Em 1990, a ONU realiza na Tailândia a Conferência Mundial aprovando a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, dando destaque à educação básica e à educação de jovens e adultos, estipulando metas. Então, aí, a partir desse momento, começam a se estabelecer diretrizes e metas para a educação de jovens e adultos, até então subentendida. Pasmem que encontramos ainda municípios que não têm suas diretrizes construídas, né? Lamentavelmente, ainda existe na atualidade municípios que não têm essa construção dessas diretrizes. Ainda no governo de Fernando Collor, que é na década de 90, surge o PNAC, né, que é o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, ligando ao financeiro, que extinguiu e eliminou a EJA como atribuição da União. O que é que acontece? Mais um retrocesso, porque a União já não está responsável por esse segmento da educação de jovens e adultos e passa essa responsabilidade aos municípios. Então, cada município será responsável por esse segmento escolar. Em 1996, o governo Fernando Henrique surge uma emenda constitucional em que a obrigatoriedade da EJA gratuita é estipulada, mas dispensa, olha só a jogada, né? Dispensa as verbas reservadas para a EJA. Porém, a gente pode institular também que o Fundef também teve o ensino fundamental como base de cálculo de estados e municípios, o que estimula a ampliação de vagas, porque o município requer verbas, então ele vai priorizar o segmento que distribui o maior número de verbas possíveis. E a EJA não está nesse contexto, né? Em 98, a gente tem também o Pronera, surge o Pronera, né, ligado aos movimentos dos sem terras, e as universidades entram nesse contexto. E também nós temos, em 2007, um viés muito maior voltado à EJA. É um período muito importante, em que Lula sanciona a Lei 11.494 e o artigo 11 regulamenta o Fundef, né, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, com recursos para a função das matrículas e 15% de recursos destinados à educação de jovens e adultos. É a primeira vez que a gente tem um pouco de respeito a essa modalidade de ensino. Em 2010, o CNE, né, cria-se o CNE, e as diretrizes relativas à EJA vão entrando na legislação, como a questão da idade, a questão da certificação e etc. Então, fechando aqui o nosso pensamento e o nosso programa, então, são inúmeras questões, inúmeras situações ligadas a esse contexto histórico e legislativo da EJA. Então, eu vou fechar com esse contexto atual, que nós estamos vivendo de retrocessos, e que a gente precisa se unir para que a gente consiga fazer dessa modalidade de ensino, desse segmento, uma questão de não disparidade, porque a condição de resistência é muito importante. É o que eu estou fazendo aqui, é o que você está fazendo na sua escola, são municípios que estão preocupados com isso. Isso é muito importante para que a gente não retroceda. Os coletivos individualizados também podem, né, prejudicar essa questão. O cenário político é desfavorável e nós temos que ter veículos de resistência como esse criado aqui nesse canal. Então, eu finalizo dizendo
que nós vamos voltar com o próximo programa falando dos movimentos sociais e a relação com a educação de jovens e adultos, em que a gente vai falar sobre as confiteias, o ENEJA, os fóruns e etc., que foram criados, né, a partir de 1949. Isso fica para o nosso próximo programa, nosso próximo vídeo. E eu finalizo aqui agradecendo a todos, né, pedindo a contribuição de que a gente prolongue, né, esse vídeo, faça ele dissipar por todos os lugares, para que a nossa educação de jovens e adultos permaneça firme e forte. Um beijo e até a próxima.